Olá, seja muito bem-vindo ao Instituto Base. Eu sou o Dr. Base, neurocientista, especialista em comportamento humano, procurando sempre trazer assuntos interessantes e convidados especiais para falar de coisas que sejam muito significativas para o cotidiano, para situações do dia a dia. Hoje eu tenho um tema muito legal. Você é disruptivo? Você sabe o que é ser disruptivo? Você sabia que ser disruptivo ajuda a superar o caos? É com esse assunto instigante, interessante, diferente, eu particularmente não sabia o significado dessa palavra, que eu convidei uma amiga muito querida, Lucejane Vaz, que é economista, consultora, especialista em diversidade e inclusão, há mais de 30 anos nessa área, e é um grande prazer, assim, ter essa grande amiga para falar um pouquinho sobre esse tema muito instigante. Bem-vinda, Dulce. Fala um pouquinho sobre você, por favor. Olá, doutor Base, muito obrigada aí pelo convite, me sinto honrada, é uma alegria muito grande poder estar aqui dividindo horas preciosas com você e com a sua audiência. Eu sou Dulcejane Vaz, economista, especialista em diversidade e inclusão, com mais de 31 anos aí de experiência profissional, uma carreira que se dividiu entre mercado financeiro, setor público e o terceiro setor. E há quase 2 anos eu tenho me dedicado exclusivamente a atuar como consultora, como palestrante, mentora e também como especialista, né, na atividade de poder estar ajudando as organizações, as pessoas, as empresas a promoverem um ambiente mais diverso. Então, o meu tema principal, que faz parte da minha missão, do meu propósito maior de vida, é promover a diversidade através de um trabalho aí bastante amplo, diverso, como consultora, palestrante, escritora e mentora, e principalmente ajudar as mulheres a serem protagonistas, a ter mais mulheres na liderança e a gente poder estar compartilhando esse espaço de poder e de decisão de uma forma mais equilibrada. Ajudar as mulheres a aplicarem todo o seu potencial em prol delas mesmas e em prol também da própria humanidade. Esse é o meu trabalho, doutor Base. Dulce, é uma alegria muito grande, assim, ter você aqui, junto comigo, nessa live. Nós não nos víamos há algum tempo, então saber um pouco também dessa sua trajetória me deixa, assim, muito orgulhoso e muito feliz de ver todo esse avanço, né? E, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses ciclos para enfrentar a crise. Estamos vivendo um momento muito diferente, não vou nem usar a palavra difícil, um momento muito diferente para a humanidade, né? Que ciclos são esses? Que crise é essa, ao seu ver? Conte um pouquinho para a gente sobre isso. Assim como eu, doutor Base, você também participa de vários grupos de discussão, né? Seja no grupo de WhatsApp, Facebook e outras plataformas. E a gente tem, então, uma série de informações, de materiais, de leituras que nos chegam através dessas redes, e muitas delas com muito conteúdo, né? E foi com uma alegria muito grande que eu me deparei com um estudo que mostrava que em situações de crise, como essa que nós estamos vivendo, é natural o ser humano passar por 3 zonas, né, ao longo desse processo. No primeiro momento é uma zona do medo, onde, por exemplo, eu me vi vivendo ela, ainda bem que eu passei rapidamente por ela, mas todos nós, de uma certa forma, vivemos. Assim, quando foi estabelecido essa quarentena para os cidadãos brasileiros, principalmente nós aqui na cidade de São Paulo, nós nos deparamos com medo, com um estado de pânico muito grande, que até promoveu uma corrida das pessoas ao supermercado para estocar alimentos, a corrida à farmácia, aquele medo da escassez fez com que todo mundo buscasse acumular, estocar. E esse medo, ele acaba paralisando as pessoas, né? Num segundo momento, quando você aumenta um pouco o seu nível de consciência, você desacelera, aí você sim pratica o recolhimento,
passa a alimentar-se melhor, e você também percebe que você não precisa de tudo aquilo que está estocado. E também você começa a indagar de que forma que você pode ajudar, né? Esse é o que nós chamamos de zona do aprendizado, é a zona do nível de conhecimento, do ressignificado. E você também passa a cuidar melhor de si. Você não vai comer tudo aquilo que você estava pensando no primeiro momento da zona do medo. E aí, evoluindo mais um pouquinho, você praticando pensamentos elevados, cuidando melhor de si, se alimentando melhor, fazendo meditação, fazendo uma curadoria de conteúdo para que você possa ler aquilo que realmente vale a pena ler, né? Cuidar para que você não fique propagando fake news, cuidar para que você não mande mensagens tóxicas, fazer uma curadoria no sentido de receber mensagens que possam ser realistas e também otimistas. E você se alimentando de tudo isso, cuidando do seu corpo, da mente e do espírito, você naturalmente vai chegar na zona do crescimento, que é a zona onde nós queremos que todos estejam. É uma zona onde você percebe que você tem um propósito, você identifica com clareza qual é o seu propósito, você tem total consciência de que o nós é maior do que o eu, e que você tem muito a contribuir, e que você passa, então, a viver no tempo presente. Você tem consciência de que estão todos no mesmo barco, que nós temos que nos adaptar a essas mudanças e que a gente tem que ajudar uns aos outros. Essa é a zona do crescimento e essa é a zona que nós gostaríamos que todos estivessem agora. E uma coisa importante, doutor Bado, nesse momento a gente também tem que praticar a gratidão e enxergar as bênçãos que estamos recebendo nesse momento, apesar de perceber que estamos numa situação ainda estável, imprevisível, mas a gente já consegue enxergar que existem bênçãos, que existem ganhos para toda a humanidade. Essa visão ampla, ela é muito interessante, né? Poder ter uma condição de entendimento. O autoconhecimento, ele é fundamental, né? Nossos sistemas, todos do nosso organismo, o sistema neurológico, ele reage nessa ordem, exatamente nessa ordem. Então, no primeiro momento, nós manifestamos justamente com as nossas defesas, né? Nós precisamos entender o que está acontecendo. Então, os animais, né? O nosso lado animal, ele congela, ele faz o freezing, e o medo é a primeira reação. O medo exagerado não é legal. Infelizmente, o que nos difere dos animais é que os animais, um rato, por exemplo, de laboratório, quando ele é submetido a um experimento, ele vai fazer o freezing, isso salva a vida dele. Ele se finge até de morto, né? Já o ser humano, não. O que nos difere é a nossa inteligência. Essa nossa capacidade cognitiva, infelizmente, faz com que a gente, às vezes, tome decisões erradas e prolongue esse medo. Então, esses ciclos são incríveis, porque, sim, a partir do medo nós aprendemos, é a próxima fase, e a partir desse aprendizado nós temos a oportunidade de sair da zona de conforto, crescer ou não crescer. Então esse é um outro componente importante que nós vamos conversar hoje no nosso bate-papo, que é que aqui nessa parte aqui do lobo pré-frontal está a nossa capacidade de decidir. Existe aqui o livre-arbítrio, e a partir do livre-arbítrio é que nós escolhemos ir para o aprendizado ou não, ficar travado no medo ou não. E esse componente adicional que você coloca da gratidão, onde nós trabalhamos questões ligadas a todo o contexto energético, como escolhemos também em que padrão vibracional que nós queremos estar focados, a gratidão é um padrão vibracional assim, muito e amplamente estudado pela ciência da felicidade hoje, mostra que realmente quando você começa a vibrar a partir da gratidão, e vibrar pelo coletivo, vibrar pelo todos juntos, né, que é o que está acontecendo agora de uma forma muito bacana, sair aí dessa questão do focar mais no onde o nós é importante, é mais importante do que eu, acaba trazendo uma condição muito importante. Vamos entrar então ao nosso assunto de hoje, né, ser disruptivo ajuda a superar o caos. Afinal de contas, o que é
ser disruptivo e quais são as ferramentas que nós temos a nosso benefício com isso? Dr. Bazzi, ouvindo as suas lindas palavras, essa análise, sim, e uma compreensão tão profunda da realidade, me ocorreu uma fala até da Luísa Trajano, recentemente, no nosso grupo Mulheres do Brasil, onde ela diz que nós estamos entrando numa nova era da cooperação, né? E é isso que vai fazer a gente chegar do outro lado do rio. E quando nós falamos nessa zona do conhecimento, né, essa terceira zona, onde nós queremos que todos cheguem, né, superada a zona do medo e do aprendizado, a gente tem 3 ferramentas a nosso favor. Nós temos a paciência, a calma, a serenidade, né, de poder respirar fundo, realmente pensar antes de agir e ter uma compreensão mais holística da realidade. Nós podemos colocar isso no bloquinho da paciência. Tem uma outra ferramenta que nós chamamos de relacionamento. Essa ferramenta é muito importante para esse momento de afastamento social, de recolhimento, né? O relacionamento é a da família, é o relacionamento dos amigos, da sua comunidade, das pessoas que você tem dentro da sua network. E como que você pode alimentar esse relacionamento, dado que você está num processo de quarentena? Você pode alimentar isso de várias formas. Você pode mandar mensagens, fazer videochamada, mandar um texto que seja inspirador, indicar uma leitura, ou então telefonar mesmo, saber como que o outro está, né? Ouvir a voz é gostoso, conforta, né? Dá uma sensação de acolhimento. E aí eu vejo que nós hoje não podemos nos abraçar, não podemos beijar uns aos outros, mas a gente pode tocar o outro de uma forma muito mais sutil, profunda e verdadeira, que é através do coração. Seja através de uma música, de uma prece, né? Através das orações, através de sentimentos. E uma coisa muito gostosa que eu tenho percebido nos últimos tempos é que as pessoas hoje estão mais amorosas, carinhosas, as pessoas estão verbalizando seus sentimentos, né, falando eu te amo, falando que está sentindo saudade. Isso é tão gostoso, a gente se reconectar com todos os que fazem parte do nosso mundo, das nossas redes de relacionamento. E a terceira ferramenta, doutor Bazzi, é a criatividade. Nós, para sairmos dessa situação, para a gente conseguir chegar sãos, do ponto de vista de corpo, mente e espírito, para a gente chegar do outro lado da margem do rio, nós precisamos ser criativos. E aí eu acho que a gente entra no tema principal da nossa live. E o que é, então, ser disruptivo? A nossa provocação nessa live, doutor Paz, para os nossos ouvintes, para a nossa audiência, é fazê-los com que eles se sintam motivados a praticarem essa palavra que hoje é a bola da vez, né? Você ser disruptivo. O que é isso? É você romper, né, padrões, romper paradigmas, estabelecer um novo paradigma, uma nova ordem, né? É você ser capaz, né? Você ser disruptivo é praticar, é ser capaz de romper, né? De alterar. E eu acho que isso é fundamental hoje para que a gente possa implementar novos hábitos, adquirir novos hábitos, né? Você descobrir novos talentos, você tirar do papel algumas ideias, projetos, sonhos que há tempos estavam sendo acalentados, mas que de repente você não queria sair da zona de conforto, tinha medo. Então, ser disruptivo nesse momento, eu entendo que é fundamental para a gente superar esse caos interior, esse caos que as pessoas estão entendendo que nós estamos vivendo como humanidade. Ser disruptivo com você mesmo, a partir desde coisas simples, gestos muito simples. Ao invés de você acordar todo dia 8 horas da manhã, que tal você acordar às 6h30 e você fazer uma leitura daquele livro que você há tempo estava querendo ler e não conseguia? Com isso, você vai estar implementando uma nova rotina, um novo hábito de acordar mais cedo. Essa 1h30 aí a mais
com certeza ela vai se multiplicar em várias atividades, pode representar a concretização de um sonho, de um projeto, ou até de um novo negócio. Mas são gestos simples, pequenos, no seu cotidiano, que pode alimentar essa veia de ser disruptivo, de você poder romper barreiras, romper paradigmas, romper uma ideia e sair do lugar comum, e pensar que você pode praticar coisas novas, enxergar soluções novas, e com isso a gente promover uma coisa que é fundamental para a perenidade das empresas, das instituições e da própria humanidade. Nós precisamos ser inovadores, nós precisamos propor coisas diferentes, né? E para isso a gente precisa estar aberto para o novo, dispostos a enxergar, a ver de forma diferente. E mais do que isso, a ter coragem de praticar, é ter coragem de levar adiante a sua ideia, de falar do que você tem vontade de fazer, ou então de apresentar suas sugestões, né? Manifestar sua opinião, sair de cima do muro. Dulce, sabe que a dificuldade de nós fazermos isso é porque, infelizmente, ao longo da nossa educação, da nossa formação, e não só agora do nosso contexto, desse momento, dessa vida, onde passamos pela nossa infância, nossa adolescência, toda a nossa vida, mas existe um registro atávico, inclusive, né? É algo que vem dos nossos ancestrais, mais recentes e mais próximos, vamos dizer assim, aonde nós estamos e fomos condicionados de forma muito focados ao negativo, ao não. Por exemplo, quantos nãos você escutou na sua vida? Nós somos educados com a negação, com o medo de nós nos afastarmos das situações, não do enfrentarmos as situações. E existe todo um contexto de fundo social, né, ligado à destruição, às guerras, a como nós lidamos. Infelizmente, eu tenho que até reconhecer aí o seu trabalho com as mulheres, né, e dizer, infelizmente, é no sentido de que os homens, ou o patriarcado, ou o gênero masculino, historicamente, né, ao longo dessa trajetória, trouxe consequências muito ruins e muito negativas para o nosso planeta, para a nossa humanidade. E nós vivemos um momento e um marco muito especial de grande mudança, né, de romper realmente, de ter a oportunidade de romper. Quem é que vai romper? Quem é que vai escolher romper, fazer o novo, ou quem é que vai querer manter esse padrão antigo? Essa é uma oportunidade que nós temos, porque o nosso cérebro ele está configurado com esse padrão. O nosso cérebro, a circuitaria, todos os neurônios estão interligados. E a base desses neurônios, a ligação desses neurônios, é uma interface química, que são neurotransmissores. Então, uma química sustenta esse comportamento. Uma rede de neurônios sustenta um padrão que é automático de comportamento. Nós reagimos de uma forma automática. Olha só, viver em casa hoje é algo muito difícil para muitas pessoas que estão acostumadas a sair para trabalhar num horário. Eu até, antes conversávamos, assim, nos bastidores, antes quando nos preparávamos para essa live, eu citei para você o filme do Charlie Chaplin, né, Tempos Modernos. Então, nós estamos ali ainda vivendo esse momento da era industrial, sendo que agora vivemos a era da informação. A informação ela é tão rápida, ela é ao vivo, a cores, ela é fulminante. Todos nós temos acesso à informação, mas estamos ainda sendo educados nos colégios para sermos operários, para sermos carneirinhos que seguem o rebanho e que sejam dominados por um poder. Verdadeiros escravos. Só que esse é um grande momento de um despertar dessa humanidade, dessa nova sociedade. Está à mão de cada um fazer isso, né? Só que nós temos algumas deficiências, eu vou colocar assim, neurológicas, porque o nosso programa mental ainda está configurado, está programado para fazer o padrão antigo. E como mudar? Existe uma função cerebral chamada neuroplasticidade, e quando você coloca
em prática o novo e repete, 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 repete o novo, é um comportamento novo, é um novo hábito, saudável, melhor, vai trazer um prazer para você, vai trazer uma satisfação, vai trazer uma plenitude, isso motiva você a manter. E principalmente quando você se relaciona, e as pessoas com quem você se relaciona, também essas pessoas, elas reforçam isso, é bom para elas e é bom para você, muda o seu padrão relacional, isso traz uma condição maravilhosa, maravilhosa, para criar essa oportunidade de convivência, essa oportunidade de novo. Então, quando você trouxe para mim esse termo que eu não conhecia, o disruptivo, a ruptura, e você trouxe também como uma ruptura, aí a tecnologia ou a inovação disruptiva, podendo ser levado isso para o meio corporativo, para o dia a dia, para essa situação que estamos vivendo agora, me deixou assim muito instigado a falar um pouco mais sobre isso nessa live. Ok, doutor Basi. Eu acho que o termo disruptivo ele foi cunhado no contexto de inovação tecnológica, né? Esse conjunto de novas tecnologias, de novos recursos que foram colocados à disposição da humanidade e que também representaram um rompimento em relação aos processos, aos padrões que estavam sendo utilizados, aplicados em várias cadeias de valor. Um dos exemplos aí de uma solução disruptiva, de um exemplo de processo disruptivo, veio com o Uber, que alterou totalmente o conceito de mobilidade urbana, que mexeu claramente em como as pessoas hoje, elas são transportadas dentro de um transporte individual, no contexto de uma economia, dessa nova economia, que se baseada na alta tecnologia. O Uber é um grande exemplo de uma tecnologia disruptiva, de uma inovação disruptiva, né? E que ela nos levou, inclusive, a novos hábitos, né? A um novo comportamento, a poder interagir mais com a tecnologia. A partir do Uber, por exemplo, todo mundo tinha que ter um celular robusto que permitisse baixar vários aplicativos. Hoje você não sai de casa sem o seu celular, seja para fazer suas transações bancárias, seja para solicitar o Uber, seja para solicitar o delivery agora, né, da sua comida. Hoje a gente não pode sair de casa, mas a gente está com os nossos apps todos no celular, né, nos trazendo as coisas que nós precisamos, né? E todas essas soluções, elas foram o quê? Disruptivas quando elas foram lançadas. Elas romperam com o padrão antigo e estabeleceram um novo. E o que nós propomos nessa live? Que as pessoas apliquem esse conceito que foi do mundo tecnológico para suas próprias vidas. Seja você disruptivo. Por que você está na sua profissão, nessa carreira? Você já pensou em estabelecer, de repente, inaugurar uma nova carreira totalmente diferente daquela sua trajetória até então? Seja disruptivo nos seus relacionamentos. Você já pensou quantos relacionamentos que você teve no campo amoroso que, de repente, era uma história que se repetia, só mudava o CEP da pessoa, era mais do mesmo? Seja disruptivo. Mude o seu padrão também de relacionamento, de amar, né? De relacionar, de interagir, de ajudar o outro, né? E para isso você precisa praticar a empatia, ter uma responsabilidade profunda sobre a sua vida e sabendo que isso tem impacto nas demais. Você também ter disciplina é muito importante, né? Vários cientistas de várias eras da nossa humanidade sempre disseram, né, tem vários deles que disseram, criatividade é um percentual para o sucesso, mas a disciplina, ela é mais de 80% do fator aí responsável pelo resultado. Então, nós temos que praticar a empatia, a responsabilidade, a disciplina e ficar aberto à criatividade, ao novo. E para isso, doutor Basi, a diversidade ela é muito importante. A diversidade, eu diria que ela favorece, ela cria um ambiente favorável para que as pessoas possam inovar, né? Quando você tem olhares diferentes, culturas diferentes,
né? Formações diferentes, seja acadêmica ou seja uma formação cultural, familiar, você tem olhares diferentes para aquele mesmo problema. Ou seja, você pode ter uma solução muito mais criativa, muito mais interessante e sustentável. E essa criatividade, favorecida por um ambiente diverso, ela nos leva o quê? À inovação. E a inovação é condição sine qua non para a perenidade das instituições, das organizações e para a nossa própria longevidade, seja sob o ponto de vista de carreira, seja sob o ponto de vista de um ser humano cada vez melhor. Lúcia, eu fiquei muito intrigado quando você trouxe aí esses aspectos da evolução, né? Evoluir, assim, da diversidade para a criatividade, a inovação, e com isso manter algo mais estável. Fez todo sentido para mim nas questões relacionadas às neurociências, mas pensando na física também, hoje, na física das possibilidades, eu não vou nem falar em física quântica, para não entrar aí numa polêmica sobre o assunto, mas a física em si, entendendo que a energia é informação. Nós estamos vivendo um momento muito especial. Também as nossas escolhas estão em relação, você falou muito bem, em relação à curadoria. O que é que eu vou escolher? Então, se eu saio do ciclo da fase número 1, do medo, e eu vou para a fase do aprendizado, eu posso escolher o que eu escuto, porque o que não falta é informação. Nós temos muita informação. E grande parte dessa informação é uma informação não qualificada. Nem vou falar em fake news, porque as pessoas, às vezes, elas têm uma intenção muito boa de transmitir aquela informação, mas elas nem sabem que aquela informação não é correta e ela pode prejudicar muito mais do que ajudar. Né? Só que quando você sai do medo porque, não sei se você sabe, Dulce, mas esse lobo pré-frontal, que toma as decisões, ele recebe informações, é como se fosse um computador, e esse computador está previamente configurado para responder de uma maneira automática, né? Mas ele, antes de receber essa informação, existe um processamento informacional numa estrutura abaixo, que é o sistema límbico. O sistema límbico é a parte do computador que processa a informação afetiva, as emoções e os sentimentos. Só mamíferos para cima, na escala evolutiva, que tem essa estrutura. E ele funciona como bússola que determina se eu vou para a esquerda ou para a direita para decidir alguma coisa. E quem decide é o lobo pré-frontal. Então, as emoções, se eu estou supervalorizando o medo, se eu estou superdimensionado no medo, de forma exagerada, a probabilidade de eu tomar as decisões erradas ela é maior. Então, se eu estou focado no medo, no pavor, como muitas pessoas estão, as decisões serão equivocadas, trazendo danos. Eu posso talvez até me preservar agora com esses aspectos agora de preservação para não adoecer, mas eu posso trazer danos muito grandes para o meu psiquismo, para a minha emoção, para o meu estado emocional, para o meu comportamento e talvez até para o financeiro, para a minha saúde financeira. Por isso é muito importante ser proativo nesse momento, muito importante nesse momento ser o protagonista e tomar decisões para a sua vida, de uma forma mais adequada. Inclusive, escolhendo qual é o padrão vibracional que você quer para a sua vida. Qual é a frequência, a energia que você quer focalizar, né? Você quer focar mais na questão da gratidão, né? Você quer focar mais na questão do amor, trabalhar com o seu chakra cardíaco, né? E vibrar isso. Ou você quer mais vibrar com chakras mais baixos, vibrando talvez medo ou sentimentos negativos, ou até mesmo de raiva, de violência, em relação a determinadas pessoas, determinadas opiniões ou questões políticas que estão por aí. Qual é o padrão vibracional que você escolhe? Eu fiquei muito interessado no que você vem falando em relação a isso,
e trazer a oportunidade, talvez, de um resgate do feminino nesse momento, né? Que o feminino, o sagrado feminino, traz a oportunidade de acolher, traz a oportunidade de realmente, ele traz a vida, acolhe, é o maternal, é a maternagem. A mulher, ela tem essa característica muito presente, embora também isso exista nos homens, mas muitos homens não sentem a vontade ou estimulados para aplicar essa energia do acolhimento, né, da escuta, de ser um ser gregário, que abraça, que cuida do outro, né? A mulher tem isso muito presente e eu acho que é algo que a gente tem que estimular em todas as pessoas, independente de gênero. Quando o Dr. Bazzi coloca essa questão do padrão vibracional, que foi uma aula que acabamos de receber, eu acho importante a gente resgatar algo também que está acontecendo nessa quarentena, que é um recurso importante para as pessoas superarem essa zona do medo e atingirem a zona do crescimento. Que é ter consciência de que existe um nível de coisas que estão acontecendo aqui que estão acima das nossas possibilidades. São coisas que eu não posso mudar, né? Eu não posso, por exemplo, acelerar a descoberta da vacina do coronavírus. Eu não posso alterar mudanças e decisões políticas, né? Para onde o mundo está caminhando, sob o ponto de vista de como enfrentar esta pandemia. Mas eu tenho aqui, nas minhas mãos, um conjunto de coisas que estão no meu controle, né? Então, eu tenho que vibrar considerando aquilo que eu tenho nas minhas mãos como recursos, sejam eles ferramentas emocionais, sejam recursos materiais ou recursos espirituais. Mas eu preciso ter clareza que tem uma parte do que está acontecendo aqui que está acima do meu controle. São coisas que eu não posso mudar. Mas tem, por outro lado, uma série de coisas que eu posso mudar, né? E como que eu faço isso? Desde praticando uma meditação, fazendo exercícios respiratórios mais profundos, lendo leituras que tenham realmente conteúdo e que possam agregar, não só agregar em termos de conhecimentos novos, mas que também possa te levar para um pensamento mais alto, mais elevado, né? É você praticar a empatia, é ajudar o próximo, é realmente arregaçar as mangas e pensar, será que eu não posso ajudar os grupos mais vulneráveis neste momento? É claro que o governo está fazendo o seu papel, as empresas estão também se doando neste momento, mas a sociedade civil também tem um papel importante. E eu, como cidadão, eu posso fazer muito, desde oferecer para o vizinho idoso que não pode sair hoje por conta da quarentena, eu oferecer para fazer as suas compras no supermercado, como eu posso organizar com meus amigos um coletivo, né, um financiamento coletivo, para poder ajudar um pool de empresários ou de pequenos negócios que acontecem na minha cidade, na minha comunidade. Eu posso ajudar um pool de funcionários ou de profissionais, melhor dizendo, autônomos, né, microempresários, que de repente, de uma hora para outra, deixaram de ter onde conseguir o seu sustento, porque são o quê? É um vendedor ali que tem um carrinho de cachorro-quente, é uma senhora que é diarista, é de repente o pequeno comerciante que tem uma barraca de frutas. Essas pessoas hoje precisam muito do nosso apoio. E nós, como cidadãos, podemos agir, podemos tomar iniciativa, podemos ousar, sair da nossa zona de conforto e oferecer uma ajuda que ela é fundamental, porque essa ajuda individual, se somando aos outros gestos dentro do coletivo, vai sim causar uma mudança necessária para a gente conseguir chegar do outro lado do rio. Eu gosto dessa metáfora de atravessar o outro lado do rio. Realmente chegamos ao limite, né? Ao limite onde nós temos, de um lado, a competição, a forma de se comportar de forma competitiva, e o outro lado, quem escolhe para, sei lá, viver a vida de uma forma cooperativa, com a solidariedade. Agora, Dulce,
para que essa live não fique muito comprida, porque eu acho que muitas pessoas estão agora querendo falar, compartilhar, nós temos acesso a muitas lives, muitas informações. Vamos finalizar com dicas efetivas, de que forma, apesar que muitas delas eu percebi que você já falou, mas vamos organizar como dicas efetivas para sermos disruptivos, né, nesse momento, e com certeza temos muito mais do que falar a esse respeito. Eu gostaria de avisar as pessoas que nós estamos bolando, junto com a Dulce, uma série de outros assuntos que vamos tratar, ou, de repente, desmembrar melhor algum desses temas, para que seja interessante para todos, e vamos pedir que as pessoas publiquem aqui no chat, assim, algum tipo de sugestão de temas relacionados a isso que a gente possa falar, para que a gente crie, nessa série de lives, coisas mais direcionadas às pessoas que estão nos acompanhando. Muito bom conversar com vocês, estar com você aqui nessa tarde de domingo, ensolarada. É uma alegria grande e muito obrigada aí pelo convite, da gente ter novos momentos aí nas próximas semanas e a gente poder estar trocando ideias e compartilhando o nosso conhecimento, a nossa visão de mundo. Então, nós já falamos algumas dicas aqui ao longo dessa live. Nós já falamos a questão da alimentação, a questão da disciplina, a questão da gente poder ser mais empático e tomar mais cuidado conosco e com o outro. Nós praticarmos também uma curadoria de conteúdo, a gente não ser uma esponja captando aquela energia e aquela coisa sombria para dentro de nós, mas, pelo contrário, a gente agir com luz, a gente colocando para as pessoas o nosso entusiasmo, a nossa alegria interior, a nossa fé, a nossa força, a nossa coragem e disciplina, no sentido de saber que isso vai passar, né? Isso não vai ser para sempre. Então, nós temos que compartilhar isso com o mundo. Isso é muito importante. Mas eu acho que uma analogia muito bonita para nós fecharmos a nossa live desta tarde, e também servindo como dicas para a nossa audiência, é a analogia da árvore. Que, neste momento, a gente possa procurar dar o melhor da gente, né? E tomando os devidos cuidados, no sentido de cuidar muito bem de si, aproveitar que este momento nós tivemos uma freada de arrumação e todas aquelas atividades nossas tiveram que ser abruptamente interrompidas, né? Por conta da quarentena. Então, hoje, meu trabalho, as minhas atividades, meus projetos e minha rotina familiar e social, ela está totalmente alterada. Vamos aproveitar esse tempo de sobra para aprender novos hábitos, né? Internalizar um comportamento mais saudável e também fazer descobertas, descobrir novos talentos, estudar alguns temas novos que podem acrescentar, de repente, trabalhar aquele planejamento estratégico em prol de uma nova carreira, de um novo negócio. Isso tudo é muito importante, porque a gente está num momento muito favorável, à medida que está nos sobrando tempo, à medida que a nossa rotina está muito mais restrita, ela está muito mais minimalista, muito mais simples, e, por outro lado, também muito mais verdadeira. E voltando à analogia da árvore, que os nossos ouvintes, a nossa audiência, pudesse aplicar essa pequena historinha, né, de sermos como uma árvore que oferece sombra para os outros seres vivos, ou seja, da gente poder acolher, abrigar, né, dar carinho, e a gente usando da tecnologia para isso. É a gente perceber que a gente precisa crescer em direção à luz, aprender mais, melhorar mais como seres humanos, aprofundar o nosso conhecimento, né, pesquisar, né, praticar mais a espiritualidade. Isso é crescer em direção à luz. Pensar que a árvore tem raízes, e quanto mais fortes essas raízes, mais fácil fica superarmos esses períodos de adversidade. Assim como uma árvore, nós temos estações que são mais difíceis, são mais duras, exigem mais da gente, nos impõem sacrifícios, desafios, né? Há estações ao longo do ano que tem seca, falta água,
para aquela árvore, mas ela sobrevive bravamente. A estação do ano que tem tempestades que quase derrubam aquela árvore, mas ela permanece fé, convicta, forte e resistente. Por quê? Ela consegue também ser flexível, resiliente, ela consegue se dobrar ao vento, ao invés de somente enfrentá-lo de uma forma rígida, né? E como uma árvore, a gente pensar que a gente pode dar bons frutos, ou seja, como uma árvore, nós germinamos, florescemos e frutificamos. E aí, doutor Basi, eu tenho certeza que todos nós sairemos engrandecidos, fortalecidos, poderosos ao final dessa travessia. Ao final dessa pandemia, seremos seres muito melhores. Que linda essa metáfora, né? Muito, muito bonito. E, Dulce, é claro, nós temos muito mais o que falar. Eu, nessa primeira oportunidade de apresentar você aqui para as pessoas que seguem o Instituto Basi, eu gostaria de pedir que você falasse e contasse um pouquinho da onde eles podem também te encontrar nas suas mídias sociais. Fala um pouquinho mais do seu trabalho, para que as pessoas que gostaram possam te acompanhar e possam desfrutar dessa sua trajetória, do seu conhecimento. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Estou presente aí nas várias redes sociais. Eu tenho meu Facebook, Diversidade e Inclusão, além do meu Facebook pessoal, da Cijane Vaz. Também estou no Instagram, com Diversidade e Inclusão, e também como do Cijane Vaz. Tem um site, 50novo30.com.br, meu LinkedIn. E agora, uma vez por semana, estou agora com uma coluna de rádio, a coluna Diversidade em Pauta, da Rádio Digital Brasil 2 Pontos. Fica aí o convite para vocês me seguirem e a gente continuar essa troca de ideias e de conhecimento. Sim, eu coloquei no chat o seu nome. Se você quiser digitar também no chat, você percebe que você tem acesso ao chat aí ao lado? Ah, sim, verdade. Agora que eu estou vendo. Digita, por favor, que aí fica mais fácil esse... Eu digito aqui, né? Para que as pessoas possam acessar aí... A gente continua ao vivo, doutor Basi? Sim, eu te ouço bem. E as pessoas estão te escutando também. É só você digitar. Onde que eu digito aqui? Peraí. Vamos ver aqui se eu consigo digitar. Olha, na lateral direita existe um espaço, aí você clica. Ah, sim, eu vi o público, agora é o meu. Aí eu posso escrever, ok. E aí você coloca, porque eu acho que vai ficar mais fácil das pessoas te localizarem através do... Aí colocar meus canais de contato. Sim. Aí eu posso compartilhar com o teu público. E você sabe que essa semana ainda, eu desenvolvi um tema muito interessante numa live também aqui no Facebook, que era crise versus CRI. Foi uma brincadeira que nós fizemos com essas duas palavras, onde é como se fosse uma fórmula matemática. Se você tira, então, crise menos o S seria igual a CRI. Então, como aproveitar esse momento de crise para criar coisas novas, para mudar hábitos, comportamentos. Nós estamos muito alinhados aí com os assuntos. É muito interessante como as pessoas se aproximam, né? E nós acabamos, de novo, tendo essa condição de nos reconectar e, com isso, produzir uma tarde de domingo, uma coisa tão bacana, né? Para que o ponto de contato foi interessante, que foi aquele podcast que eu te mandei da minha coluna de rádio, né? Sexta-feira, que nos permitiu aí essa reconexão e surgiu o convite para participar, para fazer essa live com você hoje, que encheu meu coração de alegria. Então, é muito bacana a gente poder se usar da tecnologia
para a gente continuar se conectando, reconectando com as pessoas, né? E aí eu acho que é o que a gente tinha falado lá no início. Você hoje não pode abraçar as pessoas, você não pode beijar as pessoas, mas de repente você pode tocá-las de uma forma muito mais sutil, muito mais profunda e muito mais que eu digo que é uma evolução, né? Que é tocar na alma, através de uma música, através de um sentimento, através de uma mensagem. E é isso que nós estamos buscando aqui fazer nessa live, buscando promover alguns insights, despertar as pessoas para um outro nível de consciência. E essa troca é fundamental, viu, Dulce? Inclusive, prepara um material que seja um material que possa, de repente, acrescentar algo, e eu vou acrescentar esse material nos detalhes da live depois, para que as pessoas possam ter acesso e aí, de repente, se conectarem melhor com você. E, assim, realmente, nós temos que criar, nós temos que inventar. Então, Ousar, né? Romper, ousar. Não, e sair do padrão, sair do convencional e ousar. Esse é o momento para as pessoas que têm realmente coragem de sair da passividade, ir para a proatividade e fazer coisas diferentes. Fazer a diferença. Fazerem a diferença, inovarem. Quando passar toda essa crise, passar todo esse momento, essas pessoas vão estar fortalecidas, né? Muito mais fortalecidas, preparadas para uma nova fase. Porque virão outros desafios maiores do que esse. Maiores do que esse. Mas nós vamos estar melhores preparados, né? Melhor preparados. Doutor Basi, eu vi que eu entrei no meu canal no YouTube, então, quando eu coloquei, interagir aqui no chat, aparece TV Diversidade e Inclusão, ao invés de aparecer Dulcijane Vaz, o meu nome. Mas TV Diversidade e Inclusão é o meu canal no YouTube, onde estão ali todos os meus vídeos, pílulas, de tudo, das minhas palestras, das minhas entrevistas, seja na TV aberta, digital, rádios também. Todo esse material meu se encontra também disponível no canal do YouTube TV Diversidade e Inclusão. Legal. Querida amiga, olha, uma saudade muito grande de você, e é muito interessante que esses desafios fazem com que a gente rompa barreiras do espaço-tempo, né? Então, assim, eu sinto uma vontade muito grande de te abraçar com força, e essa vontade, ela fica, então, para que até o momento a gente supere esse momento, a gente possa fazer isso presencial, mas enquanto isso, sinta-se abraçada, amorosamente, com muito carinho, e uma gratidão muito grande por você ter compartilhado com a gente esse tempo aí numa tarde de domingo. Obrigado. Obrigada, um beijo grande, muitas saudades, mas essa nossa vivência aqui ao longo dessas horinhas, dessa tarde, permitiu matar um pouco essa saudade de você e a gente perceber que nós temos muita conexão e temos muito a contribuir um com o outro. Isso mesmo. Beijos. Gratidão. Obrigado a todos vocês que nos assistem. Espero que deixem seus recados, por favor, de mais assuntos para que a gente possa se inspirar e convidar pessoas novas e que a gente possa, junto com a Dulce, criar alguns assuntos novos aí. Em breve estaremos postando aqui também. Tchau, bom domingo a todos. Até mais. Até breve.